noite aos irmãos, mais uma vez. Jeremias capítulo 17, leremos versos de 5 a 10. Jeremias 17, de 5 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vamos orar. Senhor, te pedimos nesse momento o teu auxílio para, à luz da tua palavra, Deus, entendermos os propósitos para a nossa vida e que nós possamos ter um coração, Deus, pronto a fazer a tua vontade, colocado na tua obra, Deus, para honrar e glorificar o teu santo nome. Fala nessa noite aos nossos corações e ajuda-nos a sermos cada vez mais santos e que possamos fazer aquilo que te agrada. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. O título da mensagem é O Perfil Ideal. Em razão da infidelidade do povo de Israel, Deus levantava profetas, e aqui nesse caso ele levantou o profeta Jeremias, para advertir e exortar o povo em relação aos seus pecados. Povo de dura cerviz, um povo propenso ao pecado. Por quê? Porque Deus queria que o povo retornasse à sua comunhão com Deus verdadeiro. Então Jeremias é usado por Deus para alertar o povo de Israel. E a palavra de Deus hoje, ela tem esse propósito de nos alertar em relação ao grande mal que Deus pode trazer sobre a nossa vida, nós como crentes em Cristo Jesus, se nós andarmos de forma que não agrade ao Senhor, ou seja, vivermos uma vida em desobediência à palavra do Senhor. Se nós pegarmos ali o capítulo 16, dos versículos 10 a 12, e será que quando anunciares a este povo todas essas palavras e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu coração, para não me dar ouvidos a mim. Então um povo pecador, assim como nós somos, e um povo que questiona a Deus. Em que nós temos pecado? Quer dizer, não quer reconhecer o seu pecado diante de Deus. Por isso que o profeta está aqui exortando o povo ao arrependimento, ou seja, mostrando ao povo aonde o povo havia errado. Versículo 2: não tomarás para ti mulher, do capítulo 16, nem Israel havia se misturado com outras nações, coisa que Deus havia ordenado para que não fizesse. Por quê? Porque o povo propenso ao pecado esqueceu-se do seu Deus e passou a seguir deuses estranhos. Então, por isso que há necessidade de exortação, porque facilmente esqueceram que não era para tomar nem homem nem mulher de outra nação para casar-se. Então, facilmente se desviaram. E muitas vezes acontece conosco, irmãos. Nós facilmente nos desviamos do caminho do Senhor. Capítulo 16, versículo 11. Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Então é essa a exortação. Vocês estão em pecado. E Deus, para Deus isso é uma grande abominação, quando o seu filho abandona os preceitos do Senhor e passa a andar conforme o curso do mundo, ou conforme a velha criatura que ainda habita em nós. Então, Deus não aceita uma divisão
do nosso coração. Ele não aceita que ora nós estejamos servindo a Ele e ora nós estejamos servindo ao mundo, aos nossos prazeres ou a deuses estranhos. Como cristãos, irmãos, nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas ambições, nós temos as nossas necessidades a serem supridas, nós temos nossos projetos materiais, mas isso não pode tirar o nosso tempo, nem como crente individualmente, nem crente como família. Nós precisamos estar atento à palavra do Senhor e à forma como qual Ele deseja que nós sirvamos. Mesmo necessitando de algumas coisas desse mundo, não podemos perder de vista os conselhos do Senhor para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Deus vai nos acrescentar. Nós precisamos confiar na provisão de Deus. E o povo de Israel não confiava. Por quê? Porque ele buscava, no relacionamento com outros povos, satisfazer as suas necessidades quando tinha um Deus poderoso que poderia satisfazer suas necessidades. E aqui nessa passagem de Jeremias 17, nós encontramos e percebemos claramente dois perfis de homem, dois tipos de homem: pai de família, que podem agradar a Deus com a sua conduta ou não agradar a Deus com a sua conduta. E os olhos do Senhor estão sobre a nossa atitude. Se a nossa atitude for uma atitude que agrada a Deus, nós glorificaremos a Deus. Mas se for uma atitude de um homem que não agrada a Deus, nós somos abomináveis diante do Senhor. E nós vamos ver rapidamente nessa noite esses dois perfis, e cada um de nós poderá ver qual o perfil que se adequa à minha pessoa, e a partir daí tomar as decisões necessárias para corrigir o rumo ou para se manter fielmente no rumo em que tu estás seguindo. Então o primeiro perfil diz ali no versículo 5 do capítulo 17, versículo 5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz a carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então o primeiro perfil de homem é o homem que não confia no Senhor, o homem que não quer a comunhão com o Senhor. Ele prefere confiar em si mesmo, no seu intelecto, na sua natureza humana, nas suas próprias forças, no seu relacionamento com as coisas. Ele não inclui a presença de Deus nas suas decisões, no seu dia a dia. O propósito do coração dele é de viver uma vida para eu e para eu. Não existe Deus para ele. Por quê? Ele não precisa de Deus. O Deus dele é ele mesmo. Ele é o centro das suas atenções. Ele se governa, ele é autossuficiente para as suas decisões e ele visa atingir seus próprios interesses. Esse é o homem que tem esse primeiro perfil, que não confia no Senhor. Seu entendimento é assim. Por quê? Porque ele está cegado pelo pecado. Trazendo para a nossa realidade de hoje, é um homem que não tem Jesus Cristo como Salvador. Ele vive desta forma. Por quê? Porque a razão dele é o pecado. Ele vive para o pecado. Ele não aplicou a verdade na sua vida. Por isso que ele se mantém afastado de Deus. O pecado o mantém afastado de Deus. O que Deus condena no homem é a confiança dele em si mesmo. Então é isso que está dizendo o versículo: na sua própria força, na sua capacidade, na sua humanidade, no seu potencial. Aparta-se do Senhor, não quer saber do Senhor. Ele acredita piamente que não precisa de Deus. Ele está sobre todas as coisas. E o profeta aqui repreende esse homem, esse tipo de homem, e serve para os nossos dias, para aquele homem que não quer confiar no Senhor. Versículo 6, olha ao que ele é comparado. Ele é comparado com o quê? Porque será como uma tamargueira no deserto, uma planta que vive em locais secos, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Então ele é comparado com uma pequena árvore que não produz nada. É característica de um local insípido, um local deserto, um local que não tem valor. Sua vida é vazia,
sem a verdadeira felicidade. Por quê? Porque ele não tem Jesus Cristo como Salvador. É um homem sem o Salvador Jesus Cristo. Então ele sente-se dono de si e os seus sentimentos é que levam a sua vida e as suas decisões. Tudo aquilo que ele faz é para satisfazer a sua vaidade pessoal, a sua vaidade, a sua vontade momentânea, e quando ele satisfaz aquela vontade momentânea, ele tem outra necessidade momentânea e assim vai. Então ele vive sempre sem se satisfazer. Por quê? Porque ele nunca vai atingir os seus objetivos, porque há um espaço no coração deste homem que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Então, por mais que ele queira insistir, esse vazio só Jesus Cristo pode preencher. Por isso que é comparado a essa planta do deserto, ele não tem esse preenchimento. E olha a condição dele diante do Senhor, versículo 5 ali na parte B, assim diz o Senhor: maldito o homem. Esse homem diante de Deus, com esse perfil, é maldito. Maldito diante de Deus. Ele está afastado de Deus, condenado eternamente por não desejar a comunhão com o Senhor. Veja bem, não é Deus que faz isso, é o homem que escolhe a maldição de Deus sobre a sua vida. Deus quer o bem para o homem, mas o homem escolhe o lado errado, que é a maldição. Porque Deus nos dá a opção, Ele dá o livre-arbítrio para o homem. Se tu fizer isso, vai receber dessa forma. Se fizer da outra forma, vai receber assim. Então, para o homem que não quer saber de Deus, a maldição é a recompensa. Por quê? Não quer buscar a vontade do Deus Todo-Poderoso. Não quer depender do Senhor naquilo que faz. Não coloca Deus na sua vida, no seu planejamento, porque se acha suficientemente preparado para alcançar os seus objetivos. Não quer a fonte da vida, que é o Senhor. Não aceita o padrão moral, o padrão ético, o padrão de conduta da palavra de Deus. Ele prefere o padrão do mundo para a sua vida. E assim ele satisfaz. Versículo 8. Porque será como a árvore plantada. Perdão. Esse é o outro. Então esse é o perfil desse homem que não quer saber de Deus. Está reservado para o inferno. Está reservado para a consequência fatal da sua escolha, por confiar em si mesmo e não confiar no Senhor. Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil encontramos no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Perfil do homem que confia no Senhor. Coloca a sua esperança no Senhor. A sua confiança, a sua felicidade é o Senhor. Por quê? Porque ele tem Jesus Cristo como seu Salvador. O homem que busca a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que seja contrária à sua própria vontade. Porque ele entende que a vontade de Deus para a sua vida é superior à sua vontade. Então esse é o homem que confia no Senhor. Em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às alegrias, o Senhor é a sua confiança, é o melhor para a sua vida. Depende em tudo, planeja suas decisões, planeja tudo com a presença do Senhor. E quando alcança o seu objetivo, ele se sacia. Por quê? Porque aquele objetivo glorificou ao Senhor. Não que ele não tenha outros objetivos, tem, mas ele vive com um objetivo maior de dar glória a Deus com os resultados que ele tem sobre a sua vida. Muitas vezes até resultados que não são conforme a vontade desse homem natural, mas ele glorifica a Deus, depende do Senhor naquilo que ele faz. Ele não aceita o modelo do mundo, ele não aceita a conduta do mundo para a sua vida. Ele tem a palavra do Senhor como padrão moral para a sua vida, diferente daquele primeiro homem. Então é o homem. E aí versículo 8. Porque será, ele é comparado ao quê? A uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Nossa
árvore, nós não temos projetado aqui, mas a nossa árvore desse ano ali é aquela árvore que expande as suas raízes em busca de água, em busca da fonte que é a palavra do Senhor. Então esse homem, ele confia e ele tem uma vida robusta porque a confiança dele é o Senhor. Ele, qualquer intempérie, qualquer problema que possa acontecer na sua vida, não vai o abalar. Por quê? Porque ele está firmado, raízes profundas na palavra do Senhor, sabendo que a capacidade vem do Senhor para enfrentar e superar os problemas e as dificuldades e as intempéries da vida. O homem que Deus busca, o homem que o agrada, o homem que confia no Senhor, o homem que diariamente abre a palavra do Senhor, medita nela, o homem que faz o seu devocional, o homem que depende em oração do Senhor para tomada de decisões. Fazendo assim não vai se fadigar, fazendo assim não vai desanimar, por mais que sejam os problemas, por mais que sejam as dificuldades. Por quê? Está capacitado em si? Não, está capacitado no Senhor. O Espírito do Senhor o leva para fazer a vontade do Senhor. Ele produz testemunho, ele produz uma vida com frutos em meio às provações. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel o Senhor que dará o escape no momento oportuno. Nunca vai nos deixar tentar acima daquilo que nós podemos suportar. Então a provação é uma forma de nós aperfeiçoarmos esse caráter de confiança no Senhor. E nós muitas vezes nos queixamos quando a prova vem sobre a nossa vida. Mas aonde está a nossa confiança? Deus vai nos abençoar. Nós glorificaremos a Deus quando passarmos por essas provas. E olha a consequência na vida desse homem, versículo 7. Bendito o homem. Diante de Deus esse homem é bendito. É maravilhosa essa palavra. Ele tem uma vida abençoada por Deus, cheia da presença de Deus, em razão da quê? Da fidelidade que ele tem, da felicidade que ele tem, da perseverança que ele tem em servir ao Senhor. E ele vai receber um dia o galardão por essa perseverança. Além de já ter a vida eterna em Cristo Jesus, ele vai receber uma recompensa. Por quê? Porque vai receber do Senhor, servo bom e fiel. Toma aqui, foste fiel no pouco, vou te dar muito. Para que nós possamos, quando chegar na presença do Senhor, depositarmos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não para nós, mas para a glória desse Senhor. Por quê? Porque naquilo que fomos provados, nós fomos fiéis no Senhor. Salmo 1 diz: bendito o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Será como uma árvore, como diz aqui em Isaías, plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, que as folhas não caem. E continua dizendo: e aquilo tudo que fizer esse homem prosperará. Aí diz assim: porque os ímpios não são assim, porque os ímpios são como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão o juízo, e nem os pecadores na assembleia dos justos. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então a escolha pessoal, a palavra de Deus nos mostra o caminho que agrada a Deus. A moinha que fala aqui é a mesma árvore aquela lá, que não tem valor. A moinha é o resto, um pó, a palha seca, que quando se debulha o arroz ou o trigo, seja o que for, e fica aquele restolho que não serve para nada, nem dá para animal. Qual a nossa posição? Qual o nosso perfil? O que nós temos feito? Como Deus tem nos visto na nossa vida? O que nós fazemos caracteriza o perfil de um homem que confia no Senhor ou de um homem que confia na sua própria carne. E tudo em razão do que? Versículo 9 do capítulo 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá?
O coração é o que determina. Por quê? Porque ele engana. E muitas vezes, irmãos, nós somos enganados, mesmo como salvos em Cristo Jesus, e andamos conforme o curso do mundo por causa da nossa vaidade pessoal. E nós somos enganados pelo nosso coração, porque ele não está como não estava do povo de Israel, pronto a se separar das coisas que não agradam a Deus, pronto a servir a Deus. Ele está pronto a fazer aquilo que nos agrada. Deus dá a opção, Deus dá o direito à escolha, dá o livre-arbítrio ao nosso coração. Mas ele se agrada do coração que escolhe fazer as coisas com o propósito de glorificar a Deus. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Deus conhece o nosso coração. Nós podemos enganar nossa esposa, nossos filhos, o pastor, o irmão em Cristo, mas a Deus nós não podemos enganar. Deus conhece a intenção do meu pensamento. Posso estar aqui pregando, Deus sabe qual é a intenção desse pensamento que eu tenho, se é de glorificar a Ele ou simplesmente de exaltar a mim mesmo. Ele é o único capaz de examinar cuidadosamente o coração do homem. Por isso que Ele retribui, bendito ou maldito, porque Ele conhece o coração. Mateus 15, 18 e 19, mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. Cristo falando aqui para aquele povo que se apegava à aparência, mas Cristo diz não, o coração fala o que você sente. Um coração mau sai em palavras más. Se o nosso coração não está na palavra do Senhor, nós não podemos proferir coisas que glorifiquem ao Senhor, não podemos ter atitudes que glorifiquem ao Senhor, de um homem que confia no Senhor. 1 Coríntios 14, 25, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente em nós. Esse é o coração que agrada a Deus, um homem que procede pensamentos para a glória de Deus, que dá testemunho, que entrega folheto, que fala o que Jesus Cristo fez na sua vida, porque tem prazer em levar ao homem perdido, aquele perfil que confia em si mesmo, a palavra do Senhor, para que possa confiar, assim como esse homem que prega a palavra, confia no Senhor e adora o Senhor. Então, irmãos, a base de tudo é examinar o coração para nós vermos qual o perfil de homem, mulher que nós nos enquadramos. E o Senhor conhece cada um, cada coração, e Ele vai dar a justa paga, a recompensa para cada um, com a vida que eu tenho vivido e com a vida que o irmão tem vivido. Aquele que confia em Deus, que tem a Cristo como seu Salvador, já tem o resultado, a vida eterna, e receberá pela sua fidelidade galardões. E aquele que não confia no Senhor, confia na sua carne, que não aceitou a Cristo como seu Salvador, como sacrifício de Deus pelos nossos pecados, tem a ira de Deus sobre si. A ira de Deus permanece, e o resultado é duro, mas é a condenação eterna no inferno, eterno, longe de Deus. Então a decisão do tipo de homem que eu sou ou quero ser é pessoal, ela é intransferível. Se já tem Jesus Cristo como Salvador, amém. Procure fazer as coisas que agradam a Deus. A palavra de Deus, quando pregada, sempre vai ter algo na minha vida, na tua vida, para confrontar e até corrigir. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, o nosso anseio é que coloque a sua esperança nesse Deus maravilhoso, para que possa experimentar a lei do Senhor na sua vida e ser esse homem bem-aventurado que fala aqui Jeremias e que fala lá no Salmo 1. Que todos nós possamos, como salvos em Cristo, desenvolver um relacionamento aprovado por Deus e representar o reino celestial até o dia que Deus vá nos levar para estarmos na sua presença eternamente. Amém? Vamos orar.